galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá vendo o vídeo, né? E aí, nós estamos de volta com o nosso canal Pinóia Paranoia. Faz muito tempo que a professora não grava, né? Mas eu vou explicar rapidinho os motivos disso. Eu tive um primeiro semestre bem conturbado na questão de preparar a aula, coisas do dia a dia, eu não tive como tá gravando antes, tá? E eu mudei alguns aspectos aqui do canal. Quais aspectos que eu mudei para vocês entenderem? Ano passado, quando eu criei esse canal para ajudar vocês nas provas externas, eu gravava um vídeo por série que eu dava aula, né? Agora não, eu vou gravar um vídeo por semana. E no que isso vai mudar? Vai mudar que vai ter vídeos do sexto, do sétimo, do oitavo, do primeiro, mas não vai estar lá tema sétimo ano, oitavo ano. Por quê? São temas coerentes para todas as séries estudar. Vai ficar aqui disponível. Para os meus alunos, eu vou continuar fazendo aquele incentivo que eu sempre faço, tá? Ou vai ser um dicionário, ou vou pedir aí para, de repente, estar dando uma resumidinha no vídeo e levar isso no caderno lá na escola. Eu vou dar visto, vou dar ponto positivo. Obviamente não é obrigatório, porque não é em sala, mas é para ajudar vocês, tá? Então, bem-vindo a essa nova fase do canal. Espero que isso ajude muito vocês. Meu intuito aqui é ajudar vocês, tá? Desculpa aí qualquer falha nos vídeos, porque a professora é amadora nisso, vocês sabem, né? Tô fazendo para ajudar vocês. E, bom, vamos lá. Vamos pro primeiro vídeo. E pro tema do nosso primeiro vídeo desse ano, desse semestre, o tema é paisagens e lugares no mundo. E é impossível falar de paisagem sem entender o que é continente e o que são oceanos. Então, rapidamente, vamos lá. O que é continente? Continente são grandes porções de terras emersas. O que são isso? Professora, o que é isso, emersa? Que não está dentro da água. Bem simples para você entender. Emerso é que não está dentro da água. Se tivesse dentro da água, seria imerso. Lembra sempre aquela regrinha que eu falo para vocês direto do E e do I? E para fora, I para dentro. E assim vale para outras coisas. Imigrante, externo e interno, o E para fora, o I para dentro. Usa isso como macete em prova, tá? Tem dúvida? Vê, é E ou é I? Se for E, fora, I, dentro, tá bom? Então, continentes é uma grande porção de terras emersas. E aí a gente tem vários continentes. Tem o que a gente mora, que é a América, mais especificamente na América do Sul, porque o nosso continente tem 3 subdivisões, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Existe a Europa, a Ásia, a África, Oceania e a Antártida. Sim, a Antártida é um continente. E ó, pode falar Antártida e pode falar Antártica. A gente que é professor vai sempre usar mais Antártida. Antártica, quem usa muito são os militares, tá? Que trabalham lá, essas coisas. E o pessoal de pesquisa. E aí, lembra que a Oceania é um continente que ele é formado por ilhas, tá? E a maior delas é a Austrália, que a gente conhece bem, né? A terra do canguru. Já a Antártida é um continente coberto de gelo. Isso aí. Entendemos o que é continente? Beleza. Vamos entender o que é oceano? Oceano nada mais é do que as grandes porções de água salgada que estão em volta dos continentes. E aí a gente tem, por exemplo, o Oceano Atlântico. Por que eu comecei por ele? Porque ele banha a costa brasileira. Temos também o Oceano Pacífico, que é o maior oceano do mundo. Temos o Oceano Índico, que fica ali entre a África e a Oceania. Temos o Oceano Glacial Ártico, que fica no norte, lá em cima no mapa mundi. E o Oceano Glacial Antártido, que fica lá no sul, pertinho da Antártida. São esses os oceanos. Fora isso, existem mares, que também são água salgada, que é a pontinha dos oceanos que encostam no continente. Aonde tem as praias, ou aonde tem a navegação ali. Na Europa tem muito mar, né? Mar ali, Europa, África, Ásia, ali tem bastante mar, né? Mar Mediterrâneo, Mar Morto, ali tem muito mar. São pedacinhos do oceano, tá? Pra vocês entenderem melhor. Mas a gente não vai aprofundar nisso, porque a gente está falando de paisagem. E aí, entendemos essa parte, agora vamos para a parte do tema mesmo, da paisagem. E o que é paisagem, professora? Paisagem é a floresta, é o que muitos falam. Ah, professora, a paisagem é quando eu tô andando e vejo o mar, as praias. Tá certo, mas não é só isso que é paisagem, tá? Paisagem, na verdade, é tudo aquilo que a gente pode ver e sentir com os nossos sentidos. Principalmente a visão, mas a gente também pode sentir com os outros sentidos. Por exemplo, eu vou no mar, ali na praia, né, bem bonita. Eu vejo
tudo que tá à minha volta. Eu consigo pegar a areia, meu tato. Eu consigo sentir o cheiro de maresia, olfato. Eu consigo ouvir o barulho do mar, audição. E eu consigo pôr ali a água do mar na boca. Apesar de ser salgada, ninguém vai beber água do mar, mas eu paladar. Então, sim, a paisagem é tudo aquilo que a gente pode ver, ver e sentir com os nossos sentidos. O mais comum é a visão, porque tem paisagem que você não vai pôr na boca. Não significa que todas as paisagens você consegue sentir com todos os seus sentidos. Um vulcão, você vai estar vendo ele, é uma paisagem. Você não vai lá pegar lava e pôr dentro da sua boca. Né? Mas você consegue ver, ouvir o barulho que ele faz. Então, paisagem é isso. E aí, dentro disso, vamos lá. Existem 2 tipos de paisagem. A paisagem natural e a paisagem antrópica, tá? Vamos entender o que é antrópico? Lembra que eu falei para vocês do dicionário? Então, vamos lá. Antrópico é tudo aquilo que é construído, modificado, mexido pelo homem. Quando você faz uma casa, ela faz parte da paisagem, mas ela é antrópica. Foi o homem que fez. O ser humano. Quando eu falo homem, o ser humano, tá? Já a paisagem natural, não existe modificações do homem. Ou se existe, é muito pouquinho. Por exemplo, alguém foi lá numa praia e colocou uma placa avisando que lá tem tubarão. A placa é antrópica, mas ela não mudou a paisagem. Ela só tá lá, qualquer hora eu tiro, diferente de uma casa, de um barco. Tem alguns estudiosos que falam que se você colocar uma placa já não é mais paisagem natural, mas tem outros que não. E aí a gente vai pelo bom senso. Uma placa não muda uma paisagem, tá? Ela é antrópica, porém, ela não muda a paisagem. Agora, se eu for lá construir uma casinha na árvore, mais um tobogã, mais um isso, mais um laguinho, aí... Ah, mas professor, o lago é a água. A água não foi feita pelo homem, tá? Mas ela foi colocada ali artificialmente. Vocês entenderam? Ela não existia ali, ela foi colocada, ela foi modificada. Então, é antrópica. Agora, tem lá um local na floresta, ninguém mexeu, ninguém pôs a mão, aí é natural. Então, o que é natural não foi mexido pelo homem, o que é antrópico, sim. Foi modificado ou mexido pelo homem. Então, a gente precisa entender o que é paisagem, que é tudo o que a gente pode ver, tocar, sentir, o que está em nossa volta, tá? E paisagem natural é aquela que não foi mexida pelo homem. E paisagem antrópica, sim, foi mexida pelo homem, tá? E aí eu vou deixar a definição de antrópico aqui na telinha. E aí para os meus alunos o recadinho. Copia no caderno, leva para eu dar visto, tá bom? Para quem não é meus alunos, é legal também copiar, tá? Sabe por quê? Às vezes na prova você não consegue ir bem porque você não sabe o significado da palavra. E aí a gente finalizou esse conceito de paisagem. E a gente vai entender um pouquinho mais agora sobre, por exemplo, os tempos da paisagem, a visão, o que você olha na paisagem. Ela é classificada, os planos da paisagem. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Vamos supor que eu estou chegando numa praia. Qual é a primeira coisa que você vê a hora que você põe o pé na praia? A areia. Aquilo ali é um primeiro plano. O primeiro plano é o que eu vi primeiro. E aí, a partir desse primeiro plano, você pode ter segundo, terceiro, quarto, quem sabe até um quinto plano. Isso depende do alcance da sua visão. Quando eu falo primeiro plano, é aquela coisa que eu vejo primeiro. Eu cheguei, bati o olho e vi. No caso da praia, qual que é o segundo plano da praia? É a água, né? Eu cheguei, olhei, bati o olho e vi a areia. Às vezes, se a água estiver distante, ela já é um segundo plano. Se ela estiver pertinho, ela continua no primeiro plano. E aí, lá atrás, a gente tem o céu. O céu pode ser segundo ou terceiro plano, que foi o que eu olhei depois. Se for uma praia onde eu vejo montes e montanhas, então vai ser primeiro plano ali. Eu cheguei, tá pertinho do mar, eu vi a areia e a água, primeiro plano. O que eu vi, primeiro. Olhei mais na frente, tem montanhas, tem morros, segundo plano. E mais acima tá o céu, terceiro plano. Ou seja, quando eu falo de primeiro, segundo, terceiro plano, é como eu olho. Se eu olhei em primeiro lugar, em segundo lugar ou em terceiro lugar. É aquilo que a nossa visão alcança. Primeiro, segundo e terceiro. Isso são os planos da paisagem. Ok, pessoal? Ainda falando um pouquinho mais sobre paisagem, a gente tem que entender e conhecer os elementos da paisagem. O que são elementos naturais e elementos antrópicos. E aí entra lá a definição de antrópicos, tá?
Uma árvore, por exemplo, é um elemento natural. Ela é da natureza, ela não é produzida pelo homem, tá? Já, por exemplo, vamos lá, uma casa é antrópico. E a paisagem, ela pode ser mista com elementos naturais e antrópicos, ou ela pode ser natural. Como eu falei, se você tá dentro de uma floresta onde não teve mudança nenhuma, o homem não pôs a mão em nada, ali os elementos são todos naturais. Mas dentro de uma cidade, você vai ter casas, prédios, e aí você tem uma árvore. A árvore é elemento natural. Porém, ela plantada ali pelo homem, ela faz parte de uma paisagem antrópica. Então, a gente não pode confundir o elemento com a paisagem. O elemento, ele faz parte da paisagem, tá? Mas ele pode ser, entre aspas, natural antrópico. Por quê? Milho. O homem não criou o milho. Mas uma plantação de milho é uma paisagem antrópica, porque ela não cresceu lá sozinha. O homem plantou ela. Entendeu a diferença? Quando eu falo uma floresta de eucalipto que foi plantada, o eucalipto é natural, o homem não criou a árvore eucalipto, né? Mas ela não nasceu ali sozinha. Então, a paisagem é antrópica, ela não está ali, ela não foi lá e cresceu sozinha. A professora, mas é uma floresta. Mas é uma floresta que foi plantada propositalmente pelo homem. Então, ela é antrópica. Isso é meio confuso, por isso que eu faço questão de frisar. Aí pode ter gente que fala assim, ai, mas tem árvore que foi criada pelo homem, porque ela foi criada geneticamente. Gente, não vamos dar nó na nossa cabeça agora. O que a gente precisa entender é a diferença do elemento com a paisagem. Essa parte aí a gente deixa para o professor de ciências, tá? Sim, existem árvores que foram modificadas geneticamente, mas aqui a gente tá falando do elemento. Vamos tomar cafezinho? A professora vai tomar. Então, existem elementos naturais, são elementos que não foram criados pelo homem, e elementos antrópicos. Lembra que eu falei da lagoinha, que foi feito na casinha da árvore? A água é um elemento natural, mas a lagoa faz parte de uma paisagem antrópica. Espero que eu não tenha dado nó da cabeça de vocês. E aí eu vou pedir para quem são os meus alunos, faça uma definição pequenininha no caderno para ver se vocês conseguiram entender, que a prova vai olhar. E a gente vai ler junto, tá? Super valorização no trabalho de vocês. Vocês são o máximo e eu amo vocês. Não existiria se não fosse por vocês. Agora, assim, para finalizar o assunto paisagem, eu vou passar umas imagens aqui de paisagens antrópicas, paisagens naturais, e vocês escrevam aí no caderno de vocês. Isso eu sempre tô voltado aos meus alunos, que é assim, quem fez me entrega. Mas para vocês que estão estudando, faça anotações, depois consulte quais dessas paisagens que eu vou passar aqui que são antrópicas e quais são naturais. E aí a gente vai falar de uma outra coisa para complementar a paisagem agora. Lembra que faz parte do nosso tempo lugar, do nosso tema, desculpa, gente, o lugar? Então, o que é lugar? Lugar é aquele espaço onde vivemos, onde criamos vínculos afetivos. A sua casa é um lugar, a sua escola é um lugar, a sua rua é um lugar. Então, onde moramos, estudamos, trabalhamos, que a gente tem um vínculo afetivo, é um lugar. E aí o lugar vai ter paisagens, o lugar vai ter elementos antrópicos, elementos naturais, mas ele é afetivo pra gente, entendeu? Cada pessoa tem o seu lugar especial, que envolve sentimentos, lembranças. Então, eu sempre vou lembrar de lugares que eu trabalhei, que eu estudei. Aí são lugares, essa é a diferença. Bem simples. E aí, o que eu vou sugerir para você? Eu vou sugerir que você desenhe o seu lugar de afetividade. O seu lugar mais próximo. Aquele que você tem mais intimidade. A maioria vai desenhar a casa, tá? Mas tem gente que gosta mais, por exemplo, da praça, porque lá vive momentos bons, aquela praça que você vai sempre. Ela é um lugar, porque se ela é afetiva para você, ela é um lugar. Tá? E aí tem gente que vai falar da escola, porque tem os amigos, também é um lugar. Então, assim, a definição de lugar, ela é bem simples. Ela é um espaço onde você criou laços de afetividade. Você cresceu, você trabalha, você mora, você vai sempre. Por exemplo, um shopping pode ser um lugar? Pode. Você, de repente, vai todas as semanas naquele shopping, você vai tomar um sorvete ali. E ali é um lugar de afetividade para você, é um lugar que você tem vínculo. Ó, eu tô repetindo direto. É um lugar, é um lugar, é um lugar. Lugar, você tem vínculo. Paisagem é geral. Um lugar também é uma paisagem, só que ela é uma paisagem voltada para você, entendeu?
A sala de aula é um lugar para mim de afeto, porque é onde eu encontro os meus alunos. E quem tem aula comigo sabe o quanto eu gosto de dar aula, né? O quanto isso para mim é afetivo, o quanto isso me move. Então, isso é um lugar para mim, tá? E aí, eu agora vou deixar vocês por aqui, tá? E aí eu vou pedir para vocês refletir. Observe as paisagens à volta de vocês. Tenta localizar o que são elementos antrópicos, o que são elementos naturais. Anota no seu caderno, tá? Põe aí o que é uma definição de lugar para você, quais são os principais lugares de afetividade para você. Faz uma anotação no seu caderno. E para quem for aluno meu, sexto, sétimo, oitavo, qualquer aluno meu que estiver assistindo esse vídeo, faz as anotações no caderno e leva para mim. Aí a gente dá visto, a gente discute junto, a gente tira dúvida, né? E se alguém quiser deixar alguma pergunta aqui nos comentários, fica à vontade, tá? Eu respondo nos próximos vídeos. Eu faço abertura aí, respondendo as dúvidas que ficaram. Por hoje é só. Beijo no coração de vocês. Eu espero realmente que esse vídeo ajude vocês. Beijo, 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 meus amores. Tchau, tchau!